vai ser muito difícil você provar que o uso da planta como um todo, falar assim, cara, literalmente, eu vou fumar essa planta, ela vai te trazer algum benefício muito claro, porque ela atua em tantas vias, são tantos componentes ao mesmo tempo, que a probabilidade de causar benefício versus dano, ela começa a ficar muito complicada. É isso mesmo? Isso é muito difícil aferir. Eu até assim, eu tive a primeira vez que eu me deparei com essa complexidade foi no meu mestrado, porque eu trabalhei com fitoterápico no meu mestrado. Eu fui trabalhar com passiflora incarnata, que era o maracujá, mas era com exposição na gestação, era para ver risco toxicológico, né? E quando eu terminei o meu mestrado e tinha meus dados para publicar, né? Também não tinha o curso do Finalize para poder me ajudar naquela época. Eu fui tentar publicar e numa revista externa, né, internacional, e a revista, o editor falou assim, olha, mas quem me garante que o passiflora que você usou aí no Brasil é igual o passiflora que a gente tem aqui? Porque a concentração desses fitoelementos, ela varia de acordo com a poluição ambiental, com o tipo de solo, com a época da colheita. Então, eu não sei, você padronizou alguma substância dentro, né, para poder saber isso? E a sorte é que eu tinha usado extratos padronizados, onde dos fitoelementos era padrão. Então, um dos fitoelementos era padronizado e a gente, por causa disso, inferia que os demais fitoelementos deveriam estar mais ou menos acompanhando, já que um deles estava padronizado. Era uma tentativa de minimizar isso. Mas agora, olha que confusão, e olha como isso também é usado, Léo, numa situação, né, de tentar empurrar a evidência científica goela abaixo, né? Porque assim, se você você extrai o THC, e aí você usa o THC puro e tenta fazer os estudos, os ensaios clínicos. Aí você faz depois o canabidiol puro, faz os ensaios clínicos. Aí você faz uma combinação THC-canabidiol numa proporção, faz os ensaios clínicos. E aí você fala, ó, não deu efeito com nenhum deles, funcionou. E aí o cara vem me falar assim, mas é porque para funcionar, você precisa de toda a sinergia da planta toda, porque a natureza fez um negócio incrível, que é só a natureza que consegue fazer, você não consegue mimetizar isso e tudo mais, né? Então, isso recebeu um nome, se você buscar na internet, chama efeito entourage, né? É um nome que eles falam que é o efeito mágico, né? Quase super potente da maconha, que só funciona se tiver todos os seus fitoelementos dentro. Eu consigo entender isso, porque, obviamente, são substâncias químicas que podem potencializar uma a outra ou contrabalancear os seus efeitos adversos, mas aí a gente começa a ficar muito difícil de avaliar a aplicabilidade clínica, que é isso que você está falando, né? Porque se a gente pegar uma aspirina, né? A aspirina, ela é originária de um fitoterápico, era a casca do salgueiro branco, né? Salix alba. Então, hoje em dia, ninguém faz chá de salgueiro branco para tratar as dores, a gente toma aspirina, né? Ninguém fica fumando ópio para tratar dor, a gente usa morfina. Então a gente foi aprendendo a isolar esses componentes porque é mais seguro, a gente consegue ter uma relação dose-resposta muito mais bem estabelecida, né? Fora que a gente vai também melhorando os sistemas de entrega disso para o nosso corpo. Um comprimido de liberação prolongada, que vai liberar por um tempo mais adequado, né? Uma injeção que vai durar mais tempo no nosso corpo. E enquanto a via fumada, acho que é um outro ponto importante, talvez se os seguidores aqui do Léo quiserem brigar, briguem comigo, mas fumar uma substância nunca vai ser um método de entrega de fármaco terapêutico. Nunca. Né? Assim, porque não é uma, né, é uma forma que, a princípio, né, ela já traz prejuízos por si só, né? Porque você faz a combustão em altas temperaturas de algumas substâncias, você forma algumas substâncias que causam dano por si só pulmonar, não importa o que você esteja fumando, algumas coisas causam mais ou menos dano pulmonar. E o segundo é que é um método de entrega tão intenso que o uso ambulatorial disso é pedir para perder o controle dessa substância, porque você vai dar um pico no sangue tão alto, consequentemente um pico cerebral tão alto, que é o que justamente favorece a dependência de algumas drogas, que é o que favorece. Então, qual que é a diferença básica, né, entre você, sei lá, fumar uma metanfetamina ou usar um estimulante para transtorno de déficit de atenção, né? A diferença é que os dois são compostos anfetamínicos, mas fumar metanfetamina dá um efeito
completamente diferente de você usar um comprimido de liberação prolongada. Então, assim, não existem substâncias seguras, existem formas seguras de usar substâncias, né? Acho que esse que é o ponto principal, né?